PNE? Não sei o que é. Não sei o que é PNE. Não faço a menor ideia. Qual é a relação entre o PNE e a vida cotidiana das escolas brasileiras? Você já ouviu falar do PNE? O significado dessa sigla é Plano Nacional de Educação. E o PNE é isso mesmo, um plano em que o governo federal traça as linhas gerais que vão orientar a educação brasileira. Na última versão do PNE, foram definidas 20 metas e o Brasil tem um prazo de até 10 anos para que todas elas sejam cumpridas. Mas antes de virar lei, o projeto está sendo avaliado pelo Congresso Nacional. Falar dele é falar do que a gente espera para o ensino público e privado no país. E de acordo com o ditado, aqueles que conhecem o passado não repetem os mesmos erros no futuro. Tá aí uma boa razão para a gente começar esse programa relembrando um pouco da história da educação no Brasil. A trajetória da educação brasileira se confunde com a nossa própria história e começa com a chegada dos portugueses ao país. Os padres jesuítas da Companhia de Jesus implantaram por aqui um modelo pedagógico que durou cerca de 210 anos. Em meados do século XVIII, o Marquês de Pombal recebe da monarquia portuguesa a tarefa de expulsar os catequizadores e reorganizar a escola. Depois, com a vinda da família real para o Brasil, houve importantes mudanças na educação. Durante o período republicano, a primeira Constituição deu preferência ao ensino leigo. Getúlio Vargas investiu na formação de mão de obra especializada e criou o Ministério da Educação e Saúde Pública. A Constituição de 1934 considera a educação um direito de todos e uma responsabilidade da família e dos poderes públicos. Mas essa garantia constitucional é eliminada em 1937, ano que marca também o nascimento da UNE, União Nacional dos Estudantes. O princípio de que a educação é um direito coletivo volta na Constituição de 1946. O ensino primário se torna obrigatório e começa a campanha para a aprovação da LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O governo JK priorizou a formação de pessoal técnico e enfrentou manifestações exigindo uma educação única que fosse pública, obrigatória, laica e gratuita. Em 1961, entre aplausos e críticas, é aprovada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E no ano seguinte, o Plano Nacional de Educação e o Programa Nacional de Alfabetização, ambos inspirados nas ideias do jovem filósofo Paulo Freire e do educador Anísio Teixeira. Hoje o Globo Educação convida 3 importantes educadores brasileiros para debater o PNE e os desafios na busca pela qualidade no ensino público brasileiro. O cientista político e coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara, o presidente executivo do movimento Todos pela Educação, Mozar Neves Ramos, e a diretora de ensino do Colégio Pedro II, Ana Cristina Cardoso da Fonseca. O que vocês acham que a sociedade entende do PNE? Há muito pouco. Naquilo que poderia fazer parte do cotidiano é pouco feito em termos de educação. Por exemplo, nenhum grande jornal tem cadernos específicos na área de educação. Poucos pais participam efetivamente do cotidiano escolar. Então, nesse sentido, até o plano poderia ter metas, estratégias que estimulassem esse tipo de participação. Eu acho que tem que, de alguma maneira, traduzir para as famílias como o PNE, o Plano Nacional de Educação, impacta nas suas vidas. Se a gente não traduzir e não fizer essa ponte, fica exatamente nesse distanciamento da legislação e, naturalmente, aquilo não chega nas casas. O golpe militar de 1964 reprimiu qualquer iniciativa de revolucionar a educação brasileira. Por outro lado, as universidades se modernizaram e o ensino fundamental aumentou para 8 anos. Nos anos 70, o sistema público de ensino sofreu críticas porque, apesar de atender a mais alunos, bateu recordes em índices de reprovação e evasão escolar. Nos anos 80, esses debates se aprofundam graças ao fim da ditadura. E a partir dos anos 90, a reforma educativa deu maior autonomia para os estados, municípios e escolas. Hoje as vagas nas universidades públicas e privadas aumentaram. As políticas de ação afirmativa e os programas de financiamento estudantil estão no centro do debate.